A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, e sua família são nosso convidado. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que irão assistir conosco esse estudo de hoje. Amém? Eu aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, não perca tempo, pegue esse link aí, pegue as suas redes de relacionamento, as suas redes sociais, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana o Senhor colocou um tema no meu coração, um tema muito interessante. E esse tema diz: tomar decisão, um grande desafio. Realmente, em nossas vidas e em determinados momentos, nós temos que tomar algumas decisões e que realmente são grandes desafios. E se a gente não tomar decisões pautadas na palavra de Deus, certamente nós vamos errar, como vamos também pagar um preço caro, às vezes, por tomar uma decisão precipitada, uma decisão errada, uma decisão de acordo com a nossa vontade. Mas será que a Bíblia nos ensina a tomar uma decisão pautada na palavra? Será que tem alguém que na Bíblia tomou decisão pautado na palavra de Deus e foi bem-sucedido? Então, querido, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Tomar uma decisão é um grande desafio, mas antes de começarmos esse estudo, nós vamos fazer como nós fazemos sempre. Nós vamos estar aqui orando ao Senhor sobre esse tema de tomar uma decisão é um grande desafio. Então, aí onde você estiver, se você puder, curva a sua cabeça que nós vamos estar orando para entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que seja conduzida por Ele e que eu não venha falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Pai amado, por este dia na tua presença. Pai amado, eu quero te agradecer pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos passam até por despercebidos, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Eu quero te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas concedido por ti. Muito obrigado, Pai amado, por todos esses feitos em nossas vidas. Te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração. Que eu esteja aqui apenas como canal, Pai amado, para falar dos teus filhos, aquilo que eles precisam ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. O Senhor também colocou no meu coração um texto para que nós possamos dar continuidade nesse estudo. E esse texto você pode acompanhar ali no livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Então, se você tiver em posse da sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra. Se não tiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular ou pela tela do computador. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, como eu já te falei ali no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, e depois você pode ler todo esse capítulo
para você se familiarizar e servir como estudo para o seu conhecimento. Então, quando nós estudamos esse texto que nós lemos, nós vemos que Daniel ele tomou uma decisão de não se contaminar com os alimentos do rei e nem com seu vinho. Então, o que ele fez? Ele pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster, para não comer daqueles alimentos. Para muitas pessoas, tomar uma decisão é um grande desafio. Devido ao quê? Devido ao medo, devido à responsabilidade, devido a tomar uma atitude errada e às vezes precipitada. E a maioria das vezes elas preferem o quê? Fugir dos problemas, fugir da decisão, do que o quê? Resolver o problema, partir para cima e resolver o problema. É bem verdade, querido, que tem certas decisões que não é fácil de nós tomarmos. Tem decisões que se deparam diante de nós que não é fácil nós tomarmos uma decisão assertiva. Por quê? Porque exige cautela, muitas das vezes exige uma reflexão para nós tomarmos essa decisão, e muitas das vezes exige da gente sabedoria em Deus para nós tomarmos uma decisão certa. E é nesse momento, querido, que muitas pessoas elas ficam o quê? Ansiosas para tomar a decisão, sem saber o que vão fazer e acabam o quê? Se precipitando e tomando decisões erradas e muitas das vezes pagam preços caros por essas decisões. Todos nós temos sonhos em nossas vidas, todos nós temos objetivos a serem alcançados. Você concorda comigo? Contudo, que vai nos garantir um futuro bem-sucedido são as decisões corretas que nós tomaremos em Deus nas nossas vidas. Então, isso que vai nos trilhar no lugar certo. É isso que vai nos trazer paz. É nós tomarmos decisão em Deus, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a visão de Deus. E para nos ajudar nesse desafio de hoje, acerca desse estudo que estamos aplicando aqui, nós podemos contar com os exemplos de Daniel, um jovem que decidiu em todo tempo fazer o quê? Agradar a Deus em suas decisões. Daniel, ele deu o quê? Um excelente testemunho na sua geração, ao ponto de seus inimigos não encontrarem nenhum motivo para o causarem o quê? Dano, para o acusar diante do rei. E aqui, querido, nesse dia de hoje, nós vamos ver algumas decisões que Daniel tomou e que serve para nós nos dias de hoje, que serve para nós sermos vitoriosos nesse dia que vivemos, nesse mundo que vivemos, nessa época que vivemos. E um ensinamento que Daniel nos passa, né, para que nós possamos aderir, decida ser uma pessoa excelente, agir com excelência, tudo que você fizer, fazer com excelência e fazer para a glória de Deus. Daniel ele foi um exemplo de pessoa que buscou a excelência em tudo que ele iria fazer. Tudo que Daniel fazia, ele buscava fazer com excelência. Ele era um jovem o quê? Acima da média. E a Bíblia ela cita muitas vezes as suas qualidades. Quando nós vamos no livro do Daniel, capítulo 5, ali versículo 12 e 14, nos fala um pouco acerca disso. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento. Aí depois, no mesmo capítulo 5, no versículo 14, nos diz: tenho ouvido dizer a teu respeito que em ti se acham a luz e o entendimento, a excelência e a sabedoria. Então, esse era o Daniel, esse é o Daniel ao qual nós estamos falando aqui hoje. Quando nós vamos no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: Deus seja que nós tenhamos uma vida abundante. Então, Deus, ele deseja para a minha vida, Deus, ele deseja para a sua vida que nós tenhamos uma vida abundante. Mas para isso, querido, nós precisamos ser pessoas o quê? Obedientes à sua palavra e buscarmos excelência em todas as áreas das nossas vidas. Não se acomode em ser apenas um frequentador de igreja. Eu vou repetir para você, você que está me assistindo aqui hoje, não se contente, não se acomode sendo apenas um frequentador da igreja.
Ou, quem sabe, um funcionário qualquer do seu trabalho. Aonde você estiver, seja na igreja, na sua congregação, seja no seu trabalho, procura ser uma pessoa que faça tudo com excelência. Busque sempre crescer, busque sempre aprender com os seus erros. Hoje nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a erros, mas nós temos que usarmos os nossos erros para nós, primeiramente, não cometermos mais e para nós crescermos com ele. E toma cuidado, querido, com as amizades, né? Que te afastem desse propósito de Deus, de você fazer as coisas com excelência, de você buscar crescer e aprender com os seus erros. Se nós buscarmos, querido, a sermos melhores a cada dia, nós colheremos muitos frutos bons da parte de Deus. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre outras pessoas. E com isso, querido, é recompensado por isso, é recompensado por Deus, assim como Daniel foi. A Bíblia nos diz, querido, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia o quê? Um espírito de excelência. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, esse capricho que Daniel tinha com as coisas, esse seu empenho em fazer as coisas com excelência, o rei queria botar ele como responsável de todo o reino. E aí, nesse mesmo livro de Daniel, capítulo 6, versículo 28, diz: foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o de Sírio, o persa. Então, querido, veja que eu e você, que somos homens e mulheres de Deus, nós temos que primar por isso, fazer as coisas com capricho, fazer as coisas com excelência. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com o entendimento que nós estamos fazendo para a glória de Deus. O segundo ensinamento que Daniel nos deu nesse texto que nós lemos, busque ser uma pessoa de caráter. Daniel, ele sempre foi uma pessoa de caráter por onde ele passou. Mas hoje, querido, pasme você, infelizmente, a maioria das pessoas, elas valorizam mais o talento do que o caráter. É verdade, eu vou repetir isso para você não esquecer. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje, elas valorizam mais o talento que foi dado por Deus do que o seu caráter. Porém, querido, Deus ele está procurando pessoas que o honrem. O quê? Seus princípios, pessoas que honrem os seus compromissos, pessoas que sejam honestas, pessoas que sejam justas, pessoas que sejam de boa índole. São esses que Deus procura para poder abençoar. Quando nós vamos no Salmo 101, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então veja, querido, que palavra linda para depois você ler no livro de Salmo 101, versículo 6. Querido, uma pessoa de caráter, ela tem palavra. Aquilo que ela fala, ela cumpre. E quando nós vamos no livro, querido, de Mateus, capítulo 5, versículo 37, precisamente, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente o quê? Maligna, é procedente do mal. Então, nós que temos caráter, que somos homens e mulheres do Senhor, a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não. Então, a Bíblia nos diz que o que passa disso é procedência do maligno. Uma pessoa, querido, que tem caráter, ela tem que ser correta em tudo que ela faz, ela tem que ser correta com as pessoas. E quando nós vamos, querido, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, a palavra de Deus nos diz acerca disso: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E essa palavra aqui, querido, nos deixa muito claro. Tem pessoas que elas são muito honestas, muito bacanas, muito fiéis a Deus dentro da igreja. Mas quando elas saem das quatro paredes de dentro da igreja, só Deus para ter misericórdia. Então elas buscam aquela fantasia e aquela imagem fantasiosa de dentro da igreja ser uma pessoa boa. Mas nós temos que ser também, diante dos homens,
fora da igreja aquilo que nós somos dentro da igreja. Uma pessoa de caráter, querido, sempre honra o nome que tem. Eu e você, nós temos que honrar o nosso nome. E a Bíblia nos fala acerca disso no livro de Provérbios 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, aqui, querido, é a palavra de Deus que está falando para mim e para você que está nos assistindo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, que o bom nome ele vale mais do que riqueza, e nós temos que levar isso dentro do nosso coração. Ter caráter, querido, é muito importante nas nossas vidas, pois o talento que eu e você possamos ter, ele pode até nos levar a muitos lugares que, de repente, nós nunca pensamos em chegar e nem alcançar. Mas só o caráter, querido, irá o quê? Nos sustentar diante dos homens e principalmente diante de Deus. É o meu e o seu caráter que vai nos sustentar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Querido, eu e você, nós podemos perder os nossos bens, nós podemos perder até a nossa saúde, podemos perder a nossa família, mas nunca nós devemos de perder o quê? O nosso caráter. Nós temos que primar por isso, nós temos que preservar o nosso caráter diante dos homens e diante de Deus. E o outro ensinamento que Daniel nos passa, né, diante disso que nós estamos estudando e lendo, decida ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas se dizem crente, muitas pessoas se dizem orar, jejuar, mas será que você que tem esse hábito de orar e jejuar, você tem um relacionamento verdadeiro com Deus? De todas as decisões que alguém pode tomar na vida, as mais importantes, mais sábias, sabe quais são? É andar com Deus, é ter relacionamento com Ele, não negar a sua fé, ser obediente à sua palavra e não negá-lo de maneira nenhuma. Mas tem muitas pessoas que elas dizem que são cristãs, que elas oram, que elas jejuam, mas essas pessoas, elas não têm uma fé verdadeira, elas não são obedientes à palavra de Deus. E muitas das vezes, quando são colocadas à prova, elas negam o Senhor. E aqui, querido, quando eu falo disso para você, mais uma vez nós podemos tomar como exemplo Daniel. E aí, para você entender o que eu estou te falando, no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 9, você vai entender porque eu estou usando o exemplo desse homem de Deus. Então este presidente e príncipe foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar o que? Um edital real e confirmar proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer petição ao qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, rei, seja lançado na cova dos leões. Aí eles dizem: agora, pois, ó rei, confirme a proibição e assine o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aí, querido, por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição acerca daquilo que eles pediram, que durante um período de 30 dias, nenhum homem naquela nação poderia adorar a ninguém e a nenhum Deus, a não ser ao rei Dário, porque eles sabiam que existiam ali Daniel. Daniel era um homem cristão, um homem de oração, um homem que adorava ao Senhor, um homem que não negava a sua fé. E aí, querido, quando nós vamos no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: ouvindo essa notícia, o que Daniel fez? Daniel entrou em sua casa, ao qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. E o que ele fez? Em 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então, esse decreto que fizeram para que a pessoa que adorasse um outro Deus não conseguiu corromper o coração de Daniel. Ele permaneceu com a sua fé, ele permaneceu fiel ao Senhor.
Amados, nós nos relacionamos com Deus através da nossa oração e através da leitura da palavra. E nada e nem ninguém pode nos impedir de fazer isso. Nós não temos que deixar nada e nem ninguém tirar isso do nosso coração. Orar ao Senhor, estar sempre debruçado lendo a palavra de Deus. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós achegamos perto dele e nos fortalecemos o quê? Espiritualmente, para nós vencermos todas as batalhas que se levantam diante de nós, assim como essa batalha que se levantou diante de Daniel. Aqui com o que nós estamos estudando, querido, nesse dia de hoje, fica bem claro para mim e para você. A intimidade com Deus faz com que ele nos livre e nos abençoe no tempo certo. Então, nós vemos que Daniel não negou ao Senhor. Ele continuou tendo intimidade com o Senhor, ele continuou orando 3 vezes ao dia ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí, querido, quando nós vamos no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9, tem a resposta para o que eu estou te falando aqui. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E aí, querido, em Daniel 6:22, ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, querido, veja como é importante nós confiarmos no Senhor, nós não negarmos a nossa fé diante de nosso Deus. E o que eu vejo aqui, querido, diante disso que nós estamos estudando, a intimidade com Deus faz com que ele nos dê o quê? Livramento. A intimidade com Deus nos faz o quê? Com que ele nos abençoe no tempo certo, no momento certo, nos momentos de mais dificuldade e de mais perigo das nossas vidas. Conforme eu te falei, querido, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9, eu vou repetir para você. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante de quê? Do chefe dos eunucos. Por quê? Porque ele era um homem reto, ele era um homem correto, ele era um homem que não negava a sua fé, independente das circunstâncias. Amém? E quando nós vamos, querido, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus. Aí é que diz, querido, para mim e para você, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Então, querido, quando nós nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, com fé, não negando, obedecendo a palavra de Deus, ele se inclina para nós. Ele ouve as nossas orações e nos socorre. Então, querido, o que nós vemos aqui com o que estamos estudando? Daniel, ele não abriu mão dos seus valores e testemunhou a sua fé em Deus. Para quê? Para todos à sua volta. Ele estava diante de centenas de pessoas que não eram cristãs, que fizeram de tudo para que ele negasse a sua fé, para que ele parasse de orar ao seu Deus Todo-Poderoso. Mas Daniel se manteve firme, Daniel se manteve na rocha, Daniel se manteve fiel ao Deus Todo-Poderoso. E diante disso, querido, que nós estamos estudando hoje, sempre dê o seu melhor para Deus e busque a cada dia ser como Daniel, um homem, uma mulher fiel, que não negam a sua fé, que não traem o seu Deus, que mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós possamos pegar esse exemplo de Daniel e aplicarmos nos nossos dia a dia. Se nós fizermos isso, querido, Deus ele vai nos socorrer. Se nós fizermos isso, querido, Deus vai nos abençoar. Deus vai ouvir as nossas orações e vai nos responder e vai nos livrar de todo o mal que queira se levantar diante de nós. E aqui, querido, o que nós podemos ver, o que nós aprendemos com Daniel,
o quanto vale a pena ser fiel a Deus em todos os momentos. Então, querido, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Eu espero, querido, que essa palavra tenha ido até o seu coração, tenha criado raízes, que não fique apenas no campo da audição, mas que fique no campo da prática, do dia a dia da sua vida e da minha vida. Então aí, querido, onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando sobre esse tema maravilhoso da parte de Deus, que tomar decisão é um grande desafio, mas se nós nos pautarmos na palavra de Deus e não negarmos o nosso Senhor, certamente em todos os momentos e em todas as ocasiões, Ele vai nos dar livramento. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso que tu nos trouxeste aqui hoje, Pai amado, acerca de que tomar decisão é um grande desafio, mas tu também, Pai amado, nos mostraste através da tua palavra que um homem de Deus chamado Daniel, ele foi posto à prova e ele não negou a sua fé, ele se manteve firme na palavra, ele se manteve firme na sua fé. E o que aconteceu? Jogaram na cova dos leões e o Senhor fez com que aqueles leões jejuassem e Daniel não sofresse mal algum. Pai amado, que nós possamos trazer esse exemplo para os nossos dias de hoje, que diante, Pai amado, de todas as batalhas que venham se levantar diante de nós, seja ela qual for, que nós possamos, Pai amado, permanecer em fé, que nós possamos, Pai amado, confiar em Ti, que Tu vai nos livrar de todas as batalhas que se levantam diante de nós, que essa palavra, Pai amado, possa ter ido aos corações dos Teus filhos, que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebem, Pai amado, essa semente da palavra e que essa semente da palavra ela se multiplique a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje para fortalecer a sua fé e para terem mais intimidade contigo. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, através de tomar decisão? É uma situação muito difícil que às vezes nós temos, mas o Senhor, através da sua palavra, e nós vimos aqui através de Daniel, que nós podemos sim tomar decisões pautadas na palavra e pautada em Deus, que sempre essas decisões elas serão assertivas. Amém? Querido, o Senhor se agrada muito de você estar até esse momento buscando conhecimento da palavra para que você possa aplicar na sua vida pessoal, profissional, familiar. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Então, querido, todos os domingos, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, compartilhe, querido, com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas, querido, possam ser abençoadas, como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Eu fui muito abençoado com essa palavra, você foi? Então dá um glória a Deus, dá um aleluia, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal, toca o sininho aí, que é para quando a aula ela for compartilhada, você receber o comunicado para poder assistir, amém? E hoje, querido, nós te esperamos ali na Adma. Nós ficamos ali em Anchieta, na rua Taúba, número 75, na rua da Vigore e na rua do Mototáxi. Querido, eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus te esperando na Adma, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então não falte, nos faça uma visita com a sua família, que eu tenho certeza que você vai sair da Adma abençoado com toda sorte de bênçãos e coisas boas. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.